aproveitando para falar sobre um assunto que sempre que eu posto vocês falam comigo e eu amo, apesar de não postar muito sobre isso, porque eu acredito que acaba gerando uma certa comparação, sabe? E eu não sei até que ponto isso é saudável, mas eu posto para incentivar vocês mesmo, para mostrar que é possível, porque assim, sempre que eu falo sobre planejamento, sobre metas, sobre evolução, desenvolvimento pessoal, qualquer coisa do tipo, as pessoas, nossa, mas como você consegue com 2 filhos? Gente, se você não planejar, se você não metrificar a sua vida, você não consegue fazer nada. Se amanhã eu jogar todo o meu planejamento no lixo, ele já tá hoje meio entranhado em mim, sabe? Mas se amanhã não tiver um planner, uma agenda, algo que me dê um norte, eu não acabo não fazendo nada também. E uma dica de mãe que eu posso dar pra você: não se prenda a métodos, porque eles vão mudar. O que funcionava pra você sem filhos não vai funcionar mais quando você tiver filhos. O que funcionava quando você tinha um filho não vai mais funcionar quando você tiver 2, né? Eu passei por esse processo quando a Agni nasceu, porque quando a Mon já tava maiorzinho, eu voltei, né? Agenda, horário pra acordar, horário pra fazer isso, horário pra fazer aquilo, horário pra fazer exercício, horário de trabalho assim, sabe? Super, super rígido. E funcionava super bem pra mim, porque eu sou essa pessoa metódica. Quando a Agni nasceu, eu comecei a colocar as coisas na agenda e comecei a ficar doida, porque eu não conseguia cumprir nada. Nada. Tudo eu tinha que parar na metade pra trocar uma fralda, pra dar mamar e tudo mais. E aí, o que foi que eu fiz? Agora eu tô falando com vocês e vou trocar a fraldinha dela. Vai aqui me esperando, com os brinquedinhos dela. E o que foi que eu fiz depois que eu tive ela, pra me organizar sem tanto me prender ao horário? Eu ainda uso a agenda, só que ao invés de eu planejar o dia todo, eu planejo só metade do dia. Por exemplo, só amanhã. Isso quer dizer que eu vou fazer tudo pela manhã? Não, né? Mas quer dizer que a outra metade do tempo é destinada aos cuidados dela. Então, eu não me sobrecarrego mais. Porque o que eu fazia? Eu planejava um dia todo e não contava que eu teria que parar pra trocar fralda, pra dar mamar. E isso leva tempo, né? Por mais que a gente fale, uma fralda rapidinho, ali 2 minutos você troca. Não, isso demora. Porque você vai trocar a fralda, ela vai ter ela arrota, aí você vai colocar pra rotar, aí você vai colocar ela pra mamar. Enfim, não é só 2 minutos. Então, isso facilita muito a minha vida. Aí, isso é o meu dia a dia. Mas aí, como que eu faço pra organizar as coisas que eu preciso atingir em um determinado período? Por exemplo, em janeiro, fevereiro ou anuais. Eu defino elas em big wins. O que são big wins? Na administração, a gente chama de grandes ganhos. Aí, o que acontece? Quando as pessoas começam a fazer metas, as pessoas escrevem uma página de metas. Não, faz poucas metas, porque você não vai conseguir atingir tudo, a sua energia vai estar totalmente dissipada. Então foca toda a tua energia em uma coisa, e depois em outra, e depois em outra. Então, por mês, eu defino 4 grandes ganhos. Então, em janeiro serão 4. Serão 4. Por quê? É um por semana. Dessa forma, eu consigo evoluir a minha vida, colocar todos os meus projetos no papel e em prática, que é o mais importante, e não ficar estagnada, girando em círculos. Por exemplo, essa semana que vai entrar agora, eu tenho um big win, que é entregar o desenvolvimento, né, um projeto que eu tô fazendo junto com uma outra marca, que me contratou como formuladora, desenvolvedora, né, de um produto específico. Então, fora as minhas tarefas triviais, vamos dizer assim, né, ou seja, tarefas do dia a dia, como, por exemplo, no meu caso, que tem um e-commerce, né? Olhar todos os dias o site, fazer os pedidos, avaliar o estoque. Isso são tarefas que eu faço praticamente todos os dias, né? São tarefas meio que já vai no automático. Agora, quais são as tarefas que vão me fazer ir um pouco além? Cumprir com os meus objetivos pessoais e profissionais e o que quer que seja. Então, a gente precisa disso. Senão a gente fica sempre vivendo a mesma vida e querendo dias melhores, querendo coisas novas. Não vai rolar. Então, quando a gente passa para o papel, o mais importante é a gente ser consciente das nossas limitações. Porque quando a gente está consciente das nossas limitações, e o que são as limitações? Pode ser uma limitação de tempo, por exemplo, você está no CLT e você tem o seu negócio, então você tem um pouco tempo para, né, se dedicar ao seu sonho e tudo mais. Eu passei por isso por algum tempo. Ou você tem filhos, né, como é o meu caso hoje, então essa é uma limitação de tempo também. Você tem uma limitação de dinheiro. Amanda, mas quando eu olho para tudo isso parece que eu não consigo. Exatamente, porque você está tentando fazer com que essas limitações não existam. E ter consciência delas vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Por incrível que pareça, ter consciência das tuas limitações vai te dar liberdade.
Porque a gente tende a entrar num ciclo de insatisfação, de frustração, principalmente por conta da comparação de fulano consegue e eu não consigo, fulano está indo mais rápido que eu, fulano atingiu antes de mim, sabe? E aí a gente transforma aquilo que a gente ama, aquilo que a gente sonhou em ter, em um problema. E não é sobre isso. Sempre que eu olho para os meus filhos hoje, eu penso, é por eles e não apesar deles.